Conversations that connect technology, people and innovation. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego, Head de Enterprise Platform na NT Consult e tenho o prazer de conversar com um cara que particularmente eu sou fã. Hoje no NT Talks que recebemos o Renan Santos, CIO da Apsen Farmacêutica. Com mais de 17 anos de experiência em tecnologia, a Renan lidera iniciativas de transformação digital com foco real nos negócios. Formado em Ciência da Computação pela USP, MBA pela FGV, sua trajetória passa por setores de serviço, de telecom e de indústria. Fora o ambiente corporativo, o Renan é um apaixonado por tênis assim como eu, tendo visitado e assistido diversos Grand Slam pelo mundo. E também é um apaixonado por viagens, com mais de 25 países carimbados no seu passaporte. Um profissional que de fato alia a excelência técnica e a visão estratégica e a paixão, obviamente, pela inovação. Obrigado, Diego. Obrigado pela introdução aí, já contou minha vida inteira, então podemos encerrar. Obrigado aí pelo convite, cara. É um prazer estar com vocês. Dando início na nossa conversa, cara, se você puder contar sobre a sua infância, né, sobre o ambiente que você cresceu, né, um pouco das suas aspirações tecnológicas, vai ser o maior prazer te ouvir. Poxa, cara, legal. Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de São Carlos, nascido e criado em São Carlos e fiz a USP lá de São Carlos, né? Então, toda a minha trajetória acadêmica inicial foi conseguir continuar na casa dos meus pais. É o que a gente chamava de minhoca lá, que era o pessoal que é da terra. Então, eram pouquíssimas pessoas da minha sala. Eu acho que tinham 2 pessoas da minha sala que eram nativos de São Carlos. Todo mundo vem de fora para estudar lá na USP. E a minha infância, pensando mais na parte de tecnologia, eu sempre fui um cara que gostou muito de entender como as coisas funcionam, né? Então, eu era muito fuçado e moleque, ficava abrindo tudo, quebrando tudo lá de casa. E aí eu tinha, sei lá, não sei explicar como foi, mas muito naturalmente eu começava a mexer bastante com os dispositivos de tecnologia. E aí eu lembro, resgatando a infância, eu lembro que a minha primeira interação com o computador foi na época das BBS. Eu tinha um amigo meu de infância, o Edilson, o Edilson, que era o cara que ele era muito mais fuçado do que eu, ele era um pouco mais velho, uns 3 aninhos, 2 aninhos mais velho do que eu. Eu devia ter uns 10 anos, ele devia ter uns 12, 13. E ele tinha criado a primeira BBS dele, chamava Spider BBS. Pô, cara, e lá, isso foi em 97, então eu tinha 10 anos mesmo. Em 97 foi aí onde eu comprei o meu primeiro computador. Eu lembro que o Dilson tinha o computador dele que era já era um Pentium, então a gente conseguiu comprar computadores bons para a época. Era um Pentium 133 e eu tinha comprado um Pentium 166 MHz. Então, esse foi o primeiro passo na parte de computação, onde a gente começou a fazer brincadeira, né? A usar a computação. Era uma introdução muito inicial ainda no país dos computadores e tudo mais. Depois disso, eu fui entrando... Eu entrei num curso técnico do Senai de montagem de computadores, aprendizado de arquitetura x86. Não, acho que na época já era arquitetura x86. Foi quando eu saí do curso e aí eu falei, não, agora eu vou montar o meu computador. Então eu saí do meu Pentium por um AMD 800 MHz. Foi um salto depois de alguns anos, né? Eu acho que foi talvez próximo do ano 2000, 99, por aí. E aí eu fui na loja, lembro que eu fui numa loja lá em São Carlos para fazer a compra do equipamento. Eu falei assim, olha, tá bom, eu quero essa peça, porque os caras importavam do Paraguai na época, né? Aquelas lojas de computação. Eu falei, eu quero esse modelo, isso de tudo. Ele falou assim, cara, a gente nunca comprou isso. Eu falei assim, tudo bem, vê lá e compra. E aí eu falei, só que tem uma condição, a condição é que eu monte o computador. E aí eles falaram, putz, mas aí se montar a gente não pode dar garantia. Eu falei, não, eu monto aqui dentro com vocês acompanhando, pode ser? Pode. E aí eu fui, montei o computador lá dentro, aí os caras me fizeram uma proposta de trabalhar lá. Mas na época, não, eu tinha, eu acho que uns 15 anos, eu falei assim, não vou começar a trabalhar, tava muito focado nos estudos. E esse é o resumo dessa minha introdução à computação. Aí depois foi USP, Ciência da Computação, como você falou, e aí a trajetória de mercado mais profissional. Mas de infância foi
basicamente essa aventura. Pô, até bom relembrar, fazia tanto tempo que eu não falava disso. Acho que todo tech guy, né, a maioria, pelo menos, começou, né, com a parte de hardware, né, montando esses equipamentos, montando o computador. Me identifico muito com isso, cara. E quem que foi, assim, quem você poderia dizer, cara, que foram suas inspirações, né, suas influências que te moldaram a chegar onde você chegou hoje? Putz, cara, que pergunta difícil. Essa é. No mundo ou na vida real? Acho que no mundo... vou falar um pouco dos dois. No mundo, acho que é muito Bill Gates. Visionário, Cara, né? Bill Gates, desde quando eu comecei essa brincadeira com o BBS, as entrevistas dele falando do que era internet, que são entrevistas que você consegue enxergar agora. O Windows, desde o 3.11, que foi o primeiro Windows que eu mexi, o DOS, e tudo isso você via na figura do Bill Gates como uma inspiração do tipo assim, cara, eu quero ser esse cara. E então acho que no mundo, esse pra mim é o maior ícone. Tem vários outros, mais atuais, Elon Musk agora, etc., que eu acho que é um cara mais pro futuro. Mas eu acho que de passado foi isso. E na vida real, acho que eu tive grandes líderes, bons líderes no começo da minha carreira. A Karine, que foi minha primeira líder dentro do UOL, que eu estava começando a carreira. Então, foi até engraçado que eu comecei minha carreira no UOL e a minha faculdade era uma faculdade de desenvolvimento de software, né? Eu era desenvolvedor. E eu fui fazer um processo seletivo na Semana da Computação. A gente foi conhecer o UOL para entrar como trainee. E era um trainee na área de infraestrutura, né? Que é para a área de banco de dados do UOL. E aí eu falei, tava nessa entrevista com a Karine, com o Ronald, que eram os caras lá da época. O Ronald era o gestor que tava precisando da vaga. Eu falei, eu gosto de tudo, mas eu não gosto de infraestrutura. Aí eles... Mas a vaga é de infraestrutura, porque tipo, eu não tinha noção do que era, né? A infraestrutura para mim era o que eu fazia na montagem de computador, né? Era ainda segundo ano de faculdade e tal. Resumo da ópera, então eu acho que a Karine me ajudou muito nesse começo de carreira, quando eu comecei no UOL, no meu programa de trainee. Eu acho que ela foi a primeira inspiração. E aí depois teve uma grande inspiração na Oi Internet, e depois na Vertem, que foi o Marcelo Toledo. Primeiro que foi ele que me descobriu como gestor. Eu até então era um líder técnico muito, muito bem resolvido tecnicamente, nadando de braçada no universo técnico, e foi ele que me provocou me mordeu com essa mosquinha aí da gestão. Então foi um cara que me ajudou muito a crescer, né, na onde eu me encontrei mais ainda, que é na parte de gestão. Então eu acho que são esses três nomes aí, ó, Bill Gates, Karine e Marcelo Toledo. E aí, pegando essa linha de inovação, né, de tecnologia, eu vejo que você vem liderando aí diversas frentes de transformação digital, né, em diversos setores. Como você percebe esse momento que nós estamos vivendo em evolução tecnológica ao longo aí toda essa trajetória sua de carreira? A transformação digital é um tema muito batido, né? Significa muita coisa. E ao mesmo tempo em que a gente olha inteligência artificial generativa, a gente também olha grandes empresas que não conseguem fazer um app decente. Então existe um universo, né, um abismo de transformação de como usar a tecnologia em todos os lugares. É só você acompanhar a revolução que o Nubank fez no setor bancário, por exemplo, e agora está todo mundo nessa parte. Então eu enxergo que, sim, o mundo está andando em passos largos de velocidade e tem muita gente ainda correndo atrás em vários aspectos, então ainda tem... O mundo real da transformação digital ainda tem muita coisa para a gente organizar de dados, de informações, de integração, que é o básico bem feito, mas ser um bom básico, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente, e aí trazendo para o meu dia a dia, a gente procura mesclar justamente isso, né? O quanto que a gente olha para frente com as tecnologias emergentes e o quanto que a gente olha no nosso arroz com feijão tem que ser bem feito. Que a tecnologia agrega em todas as fases de uma empresa ou de um processo dentro de uma empresa, né? Não dá para você generalizar que a empresa está num estágio. Eu acho que cada área, cada processo está num estágio diferente. Então, você precisa conseguir saber qual é a dose de tecnologia que você vai usar para cada segmento, porque a tecnologia entrega ganho desde da digitalização, arroz com feijão, sai do e-mail, vai para um digital, até modelos estatísticos, inteligência artificial, coisas mais avançadas. Então, eu acho que é mesclar isso. Eu acho que o mundo tá
tá numa grande aceleração nos últimos anos, mas ainda tem bastante coisa básica para ser feita em vários segmentos. Perfeito. E na Apsen você vem conduzindo, né, um projeto de modernização, aplicando o conceito de Back to Standard, né, utilizando inclusive o ServiceNow. Essa abordagem que você vem transformando esses processos e experiências do usuário, como isso tem afetado o dia a dia das pessoas que trabalham com você, da sua operação? Legal. Essa parte especificamente foi contando um pouquinho da história, né? Eu vim do mundo totalmente digital, de soluções de software, então estava muito acostumado com a cabeça Nubank, para todo mundo entender, vamos dizer assim, né? Trabalhava na Vertem antes, que a gente fazia programas de fidelidade para todo o Brasil, usando tecnologia de ponta. E uma vez que eu vou para a indústria, que foi minha primeira experiência na indústria na Apsen, existe essa ânsia de começar a fazer esse tipo de coisa, e existe o mundo enterprise, que é um mundo onde a gente controla os processos corporativos da empresa através de ERP. Então, desde os processos de compra de insumos para produção, até armazenagem, até o faturamento, políticas comerciais, etc. E a gente já tinha um ERP implantado há vários anos, e a nossa primeira missão lá foi, tá bom, a gente precisa trazer uma plataforma para digitalizar grande parte dos processos corporativos da empresa. Porque até então tinha muita coisa no ERP, mas muita coisa mesmo era feita fora do ERP, com troca de e-mails e planilhas para lá e para cá. Então a gente começou a fazer a implantação, escolheu o ServiceNow para ser nossa ferramenta de digitalização, não só para TI, mas para a empresa, para os processos de negócio, efetivamente. E a gente começou então a construir essa digitalização, né, que é um grau mais básico. E no meio do caminho, né, depois mais ou menos uns 2 anos e uns 500 processos para dentro do ServiceNow, a gente começou a esbarrar com muita integração com SAP, né, com o RP nosso. E a gente, então, montou um time para fazer essa integração, criamos o nosso barramento de integração, começamos a avançar, mas a gente via que tinha muita dificuldade em entender as integrações com SAP, em fazer, em dar manutenção e assim por diante. Foi aí a gente falou, pô, tá bom, talvez tenhamos chegado num platô, né, das automações, e existiam processos de negócio então que estavam dentro do ServiceNow, e existiam processos de negócio que estavam parcialmente no SAP, né, porque mesmo as coisas que estavam no SAP, tinha muita coisa rolando fora, e o SAP era só a efetuação da transação. Foi aí que a ServiceNow lançou o Data Hub, que é a integração com o RP, integração nativa do SAP. Isso foi em outubro do ano passado, e a gente falou, cara, a gente já está com meio caminho andado aqui, e a gente está vendo que é uma dor essa parte de integração. Se o ServiceNow, que já é algo que está super bem consolidado aqui, resolver esse problema, por que não testarmos, né? E foi aí que a gente testou, foi onde a gente se reencontrou, que eu fui apresentar o case desse piloto lá em Las Vegas, que a gente conseguiu fazer em 2 semanas de desenvolvimento um processo crítico do negócio, que é um processo de transferência de materiais dentro do ServiceNow, toda a experiência do usuário, com vários tipos de integração diferente com o SAP. Ou seja, o usuário deixou de enxergar o SAP como parte do processo, mas o SAP estava lá para garantir a robustez do ERP por baixo, né? E a gente colocando o SAP usando as transações standard dele, né? Tirando customização do SAP. Então foi um case de sucesso muito rápido que a gente conseguiu fazer. Foi um dos primeiros cases globais da ServiceNow, por isso que a gente ganhou destaque no Knowledge. E aí a gente começou a ampliar esse case, né? Então a gente começou então desde então, a partir de março desse ano, a começar a olhar para todos os outros processos de negócio que estão dentro do SAP, para a gente ir numa estratégia de estandarizar o SAP, ou seja, como é que eu pego esse processo e vejo se a customização do SAP faz sentido ou não, e deixo ele back to standard, e qualquer tipo de interface com o usuário, a gente faz dentro do ServiceNow, com o Data Hub, com o Low Code para criar as interfaces, que se mostrou ser muito mais rápido do que a gente ir para uma customização de cockpit dentro do SAP e assim por diante. Então é essa jornada que estamos de fazer. E os primeiros processos que a gente conseguiu fazer isso, que foram os processos de transferência de materiais, e a gente ampliou já esse processo, foram muito positivos. Você ganha em todos os sentidos. Você ganha em velocidade de digitalização, você ganha em robustez, você ganha em facilidade do uso do processo, porque antes qualquer colaborador que entrava na empresa precisava fazer quase que uma certificação de SAP para saber usar o processo. E o ServiceNow você só segue a tela e está tudo intuitivo. Então tiveram vários ganhos, e a gente está com muita esperança de, ao final a gente setou 1 ano de projeto agora para ver o que mais que a gente consegue
fazer esse modelo. A gente está com muito otimismo para trazer mais processos robustos para dentro do ServiceNow e entregando esse valor para o negócio, que é o que importa, né? O que importa é o negócio conseguir fazer as coisas de maneira simples e cada vez menos ter coisas rodando fora dos sistemas, né? Cada vez menos você depender de uma planilha auxiliar lá que só uma pessoa conhece, etc. Isso é muito risco para o negócio. Então, acho que a gente está no caminho certo, é um caminho interessante aí que a gente tem um ano pela frente. Perfeito, cara. E assim, até parabenizo, porque assim, é uma entrega fantástica, é um produto que vocês estão entregando e que estão construindo que é incrível, né? De fato, foi um grande divisor de águas, né? A gente viu isso aí lá no Knowledge e parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. E trazendo para o contexto de inteligência artificial, né? Inteligência artificial a gente vê que vem ganhando muito espaço em diversas frentes, né? Como você enxerga a utilização, a adoção da inteligência artificial conectado com essas plataformas digitais, assim, ServiceNow, né? Na melhoria, principalmente trazendo ali com foco na melhoria da experiência dos usuários. Esse foi um dos motivadores, né? Um dos motivadores que a gente tem de modernizar o uso de processo de ERP foi para a gente ter acesso a tecnologias emergentes, como inteligência artificial, nos processos de negócio. A gente está numa versão antiga do nosso ERP, então a única forma da gente ter acesso a essas tecnologias seria a gente fazendo um grande processo de migração. Quanto que o projeto de ServiceNow se apresentou como uma possibilidade de meio de caminho, né, da gente fazer uma migração, mas depois, no nosso tempo. Eu consigo digitalizar os processos e, ao mesmo tempo, uma vez que eu digitalizo, eu já consigo ter acesso às ferramentas de inteligência artificial dentro do ServiceNow. Então, eu vejo isso com muito bons olhos por conta disso, né? Pode ser uma estratégia alternativa de você poder agregar mais valor. E aí, de maneira geral, como inteligência artificial, eu acho que, assim, a gente está numa velocidade nunca antes vista, né, de novidade. Cada dia tem uma novidade. Se eu não me engano, ontem a Microsoft anunciou dentro do GitHub mais uma funcionalidade bem parecida com o que o Lovable já faz. Então, a gente está testando muita coisa nesse sentido. É muito promissor, tem muita coisa para andar ainda, mas a gente já conseguiu pegar, por exemplo, plataformas simples, né, mais isoladas do core business da operação, mas desenvolvimentos que, sei lá, se a gente fosse fazer no modelo tradicional, é algo que a gente ou iria para o mercado para comprar uma ferramentinha, ou a gente iria gastar uns 4 meses de desenvolvimento e a gente fazendo em dias. E aí o momento que a gente está agora é testando o quão robusto é a qualidade do código, os parâmetros de segurança, para que a gente crie. Não adianta nada eu criar em 3 dias e não conseguir ninguém dar manutenção naquilo. Então, cara, assim, nesse aspecto de desenvolvimento de software, eu acho que está só começando a brincadeira. Já tem muita coisa avançadíssima que a gente já está conseguindo extrair valor. E lá na Apsen, especialmente, a gente deve em breve fazer um piloto maior dentro da área de tecnologia para a gente oficializar essas ferramentas de IA, incorporar para o nosso dia a dia. A gente já tem o time de design testando na parte de design, o time de desenvolvimento testando, assim, os POs fazendo coisas no Lovable, tá todo mundo testando muita coisa. Agora chegou a hora da gente fazer um negócio, fechar, passar a régua e falar assim, tá bom, agora vamos incorporar isso nos nossos processos de desenvolvimento, nossos processos de construção. Então a gente deve começar a fazer isso agora e depois a gente pretende ampliar para toda a empresa um hands-on maior de como você muda a sua forma de trabalhar com a IA generativa, né? Que quando a gente olha por cima, muita gente está usando como se fosse um Google, né? Você faz uma pergunta e ele dá uma resposta. E quando você começa a usar realmente no seu dia a dia, ele vira a sua forma de trabalhar. Você não trabalha mais sem aquilo. Então, destravar isso faz com que a gente precise treinar as pessoas e mostrar as possibilidades. Então, a gente está bastante... Depois da gente fechar aqui dentro da tecnologia, a gente quer ampliar para o restante da empresa para deixar esse recurso disponível para todo mundo. Renan, fazendo uma conexão aqui, cara, você comentou com a questão do PO, né? Como esses profissionais estão desenvolvendo essas soluções em plataformas? Como é que a gente está fazendo? Como eu falei, a gente está explorando, né? Então, o time de design está explorando as ferramentas de IA no trabalho deles, o time de desenvolvimento está com o GitHub lá tentando gerar código mais rápido e fazer o trabalho deles, e os POs, por que não, estão se aventurando em criar plataformas, e aí tem a briga, né? Que é plataformas fora do design system e fora do padrão de código. Então,
Mas a gente está conseguindo gerar algumas plataformas só com o PO montando, né? Então, plataformas para coisas bem específicas e fora do nosso core business que a gente está falando aqui, né? Então, como eu falei, a gente está num momento de aprendizado, a gente conseguiu fazer muita coisa relevante no sentido de, resolver um problema em alguns dias que resolveria meses para a gente fazer, ou meses para a gente fazer uma concorrência para contratar uma solução. Mas tudo é muito inicial. Então, o que eu quero fazer com os times agora tá bom, cada um traz os aprendizados que cada um capturou da sua parte e vamos definir aqui como que é o modus operandi, se a gente pode usar essas ferramentas para algumas necessidades específicas, qual que vai ser a barra, como é que a gente vai setar o limiar do que vira uma ferramenta dessa ou não, ou até explorar outras possibilidades, porque a gente testou muitas plataformas já prontas, tipo um Lovable da vida, que é a mais conhecida, aonde ela já gera toda a parte a plataforma pronta, navegável, mas quando você vai olhar o código daquilo, é bem complexo de você entender e dar manutenção, né? Ela não gera um código amigável. Ao mesmo tempo, a gente está testando com outras ferramentas, com o Cloud, com o próprio GitHub, como montar código decente e já pronto para produção, usando alguns frameworks que a galera da comunidade de open source já começou a fazer. Então a gente quer pegar tudo essa brincadeira e falar, tá bom, o que dá certo, o que não dá, como é que a gente pode evoluir. Mas é muito promissor. Então, assim, se o Lovable conseguiu um investimento grande agora, foi anunciado recente, se já estão fazendo isso, imagina daqui a um ano o que vai ser. Então, tem um potencial muito relevante, por isso que a gente está explorando todas as possibilidades, porque é muita novidade e é muito potencial envolvido. Renan, na sua opinião, cara, como a tecnologia pode se consolidar como um verdadeiro agente de transformação nos negócios? Perguntinha fácil essa. Eu acho que é não reinventar a roda, né? Em tecnologia, a gente gosta muito de reinventar a roda às vezes. E, cara, às vezes o que é necessário para o negócio é algo muito mais simples, é algo que já está pronto e assim por diante. Então, eu acho que a tecnologia tem que saber mesclar o entendimento real sobre a dor de negócio e conseguir pensar em vários tipos de possibilidades, seja desde uma aquisição, de uma construção, de uma compra de startup, etc. Então, criar esse arcabouço de habilidades para que você consiga saber qual é a ferramenta que eu tenho que usar para aquela dor. E o passo atrás, né? Mapear a dor real, não é o desejo. É a dor real. O desejo é uma construção conjunta entre tecnologia e negócio. Então, saber encontrar esse meio termo, né, e executar esse processo, eu acho que é o maior desafio. Uma vez que a gente consegue fazer isso junto com o negócio, eu acho que o potencial é muito grande para a empresa, né? Porque aí você destrava as habilidades de tecnologia que vão trazer ferramentas e visões que o negócio nunca vai ter a visão, porque está focado no negócio, e ao mesmo tempo você tem a dor real que o negócio está sentindo, que nunca é a primeira resposta, nunca é o que é pedido. É muito mais complexo a gente chegar na dor real. Então eu acho que encontrar esse equilíbrio e entregar com excelência, obviamente que isso não dá nem discutível, eu acho que é a fórmula para você transformar a tecnologia em algo realmente que muda o desempenho do negócio, né? Isso faz com que a gente tenha que ter profissionais e ser altamente, cada vez mais ainda, né? Altamente antenado com o que está acontecendo. É literalmente todo dia uma novidade que você fala, putz, agora vai morrer tudo isso aqui. Agora vai parar de acontecer tudo isso aqui. Então, aí trazendo para o aspecto de gestão dentro de tecnologia, esse é o maior desafio, né? Como é que a gente mantém os profissionais atualizados, separando o que é hype, o que não é hype, o que vai ser efetivo ou não. Então, esse é uma habilidade também importante para a gente não cair nos comodismos, né, das hypes que aparecem. Perfeito, cara. E falar de atualidade, né, se manter atualizado, você é um cara sempre que está sempre antenado e busca sempre estar sempre na crista da onda, né, sempre atualizado com as principais tendências, né. Prova disso, né, você participou um tempo atrás de imersões na China, né, no Vale do Silício. Dessa experiência que você teve nessas imersões, quais foram ali as principais visões, experiências que você trouxe para a sua gestão no seu dia a dia, né? O que você pode agregar dentro dessas visões que você teve nessas duas experiências, tanto na China quanto no Vale do Silício? Pô, legal. Na China eu acho que eu fui final de 23, então tá na hora de ir de novo, porque já deve ter mudado muita coisa lá. Mas a China é um mundo à parte, realmente. Não é exagero o que o pessoal comenta. Mas diferente do que eu imaginava, o que mais me chamou a atenção lá não foi só a tecnologia, né, as novidades. De fato, eu vi poucas
novidades que eu já não tinha visto no Vale do Silício, por exemplo. Mas o que mais chamou atenção e gera diferencial na minha visão é como é o modus operandi da China com relação à sua sociedade, né? Tem um governo onde o governo tem uma visão estratégica e ele seta aquela visão estratégica que vai envolver muita tecnologia, vai envolver a eletrificação de frota, como a gente está vendo a China entrar em todos os lugares. Então, uma vez que isso é definido, todas as engrenagens do governo e das entidades privadas da China movem nessa direção. Então, para mim, isso é um case de foco surreal, que é muito difícil você conseguir reproduzir numa democracia, como a gente vive aqui. Isso é bizarro, né? Porque isso você fala assim, então essa é a fórmula. Cara, não é a fórmula, mas lá existe esse contexto e esse diferencial que é o que mais chama atenção. Então, a capacidade de foco estratégico que eles têm como sociedade lá é algo que está mostrando o resultado, né? Eles têm a capacidade de fazer as coisas acontecerem com foco, com recursos infinitos, que no nosso mundo ocidental as big techs conseguem talvez ter isso, né, para ditar tendência, mas mesmo entre elas está sempre nascendo outras big techs para se degladiarem e assim por diante. Então isso eu acho que chamou bastante atenção. E aí eu trouxe muito disso, e aí trazendo pro dia a dia. O que mais chamou a atenção lá pra mim foi a parte de live commerce, que são os influenciadores, que é sabe o Shoptime que tinha no passado lá? Cara, isso lá na China, ligado às redes sociais, a TikTok e afins, é o que move o motor de vendas da China. Isso foi muito impressionante. A gente foi, inclusive, visitar lá um prédio com milhares de salas, que eram mini estúdios, onde as pessoas estavam fazendo lives e vendendo, batendo meta. Então era um influenciador apresentando um produto e era tipo assim, ventilador, camiseta, sei lá, qualquer tipo de produto que você fala, esse é produto chinês, né, que a gente brinca, mas cara, esse negócio move o motor da China. E no outro lado, um cara dentro, com um computador acompanhando em real time o analytics de audiência, dando os pushes do que precisa fazer para trazer mais gente, como é que tem que ser a entonação e tal. Então essa dupla funcionando lá, a gente vê isso acontecendo, foi muito interessante. E é algo que o Brasil está engatinhando agora, né? Eu acho que o Mercado Livre está se aventurando bastante nisso. Na Apsen a gente fez uma live commerce com os distribuidores de suplementos alimentares recente, foi bem interessante. Mas a pegada que a China tem disso está no DNA. É um negócio surreal, o poder que isso tá lá. Então isso eu acho que mais chamou atenção. E no Vale do Silício, o que mais chama atenção é você ver a realidade na prática e você interagir com as pessoas que estão ditando. Então a gente fez, por exemplo, a gente teve reunião com um cara que era head do produto do carro autônomo. Esqueci o nome da empresa, mas era a maior empresa de carro autônomo dos Estados Unidos, que já estava com carros lá no Vale do Silício, em Austin, em outros lugares. Então, você ter acesso às pessoas que estão fazendo o máximo de inovação na ponta, isso é surreal lá, né? É muito legal. E é o contraponto, né? Nos Estados Unidos, o capitalismo faz as engrenagens girarem e os fundos de venture capital que moram no Vale do Silício fazem essa engrenagem girar. Então, é uma outra fórmula que não tem tanto foco, mas tem muita pluralidade e é uma outra abordagem que funciona super bem. Então são componentes diferentes, mas é muito interessantes os dois ao mesmo tempo. Quais aprendizados, cara, você tira, né, você considera essencial para quem deseja de fato atuar com uma inovação em uma escala global? Principalmente se a gente for considerar aí no mercado, trazendo para o nosso cenário aqui, o que você entende que é muito importante? Cara, primeiro é muito importante estar ligado com o que está acontecendo no mundo. Então, China e Vale do Silício é um must-have para essas pessoas que estão pensando nisso. Então, é entender o que está sendo feito e capital humano, cara. Assim, são as pessoas diferentes, são pessoas com foco e com uma habilidade técnica e um inconformismo positivo que vão fazer essas coisas acontecerem. E, infelizmente, o nosso país não é tão, como eu posso dizer, não é tão estruturado para essas coisas, né? Os fundos de venture capital tiveram as fases deles positivas nos últimos anos, mas está cada vez mais difícil a gente conseguir alavancar. Mas isso eu acho que faz do brasileiro também ter essa resiliência de encontrar caminhos nas dificuldades. Então, temos que trabalhar com o que temos. É isso, cara. E assim, caminhando pro final, né? Para quem tá começando, qual que é a
conselho que você dá para esse profissional que está começando na carreira ou de repente alguém que está em transição de carreira propriamente dito? Quais conselhos você daria para essas pessoas que estão entrando nesse mundo nosso corporativo, tecnológico, de inovação, que as coisas não param, né? Toda hora tem coisa nova. Se prepara, cara. Eu não queria estar na sua pele. Eu acho que de maneira bem pragmática é assim, o que vai diferenciar você dos outros é você aprender a aprender. Você vai ter que estar aprendendo o tempo todo. E isso eu levo pra mim, assim, as verdades absolutas, existem as verdades absolutas da base da computação, então, e eu que tenho uma formação muito sólida, eu gosto muito disso, né, de entender como é que realmente as coisas funcionam, eu acho que isso gera um diferencial muito grande. Ao mesmo tempo, você tem que mesclar isso com a sua capacidade de discutir e de questionar as verdades absolutas, então foquem numa base sólida, porque sem base sólida você só é espuma, você só vai fazer espuma. Você não vai conseguir... E quem consegue, sem base sólida, fazer é outlier. Você não pode se inspirar em outlier. Você tem que focar na competitividade que existe no mercado. Então, eu focaria numa base bem sólida. Ao mesmo tempo, a base sólida sozinha não vai resolver nada. Então, você precisa aprender a aprender. A estar antenado, a estar ligado, a entender... Como a base sólida tá aqui, mas, cara, na prática a realidade é essa. Como é que eu mesclo, como é que eu entendo isso? Em alguns momentos você vai precisar da base sólida, em outros momentos não. E entender o seu caminho, né? Buscar o seu caminho. Porque a nossa área, felizmente, é uma área muito ampla, que tem espaço para desde profissionais que querem focar em desenvolvimento, segurança, infraestrutura, gestão, até profissionais mais humanos de governança, processos e como as coisas funcionam. Então, cara, é um leque gigantesco. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo é que, cara, tem muita coisa mudando. As verdades de hoje não são as verdades de amanhã, mas a base sólida, na minha opinião, continua sendo fundamental, até para você abstrair outras coisas que você vai ter que abstrair na computação. Renan, quem é uma pessoa que você indicaria, cara, para participar no N-Talks com a gente? Compartilhar uma visão relevante, né, sobre o futuro da tecnologia. Cara, legal. Eu indicaria o Vinícius Buffoni. O Vinícius Buffoni trabalhou comigo na Vertem. Conheço ele. Você lembra dele, eu acho, Opa, né? 100%, cara. E ele era CTO da Vind. Agora ele começou numa seguradora como CTO lá, se eu não me engano, mas ele é um cara que tem uma visão bem legal para agregar aqui. Tenho certeza que vai agregar bastante. Perfeito. Renan, muito obrigado por estar com a gente hoje, cara. Sua trajetória, de fato, mostra aí muito conhecimento, tecnologia, né? Inovação. Cara, foi um prazer te ouvir. Estamos muito gratos aí. Agradeço o tempo de verdade. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Tamo junto. NT Consult. Great people coding the future.